Olá, queridos! Nessa aula de hoje a gente vai ver aí uma introdução ao conteúdo de geometria, relembrar alguns conceitos que vocês já conhecem, que já viram lá no 4º ano, no 5º ano do ensino fundamental, retomaram também aí no 6º ano, certo? Então, é isso que terá na nossa aula hoje, tá? Relembrar aí, fazer uma introdução à geometria para a gente dar sequência nos nossos estudos. Geometria é uma palavra de origem grega que significa geo, terra, e metria, que vem da palavra metron, que significa medir. Se a gente fosse fazer uma análise direta, aí a gente diria que é medir a terra, né? Sendo assim, a geometria é uma ciência que se dedica a estudar as medidas das formas de figuras planas ou espaciais, bem como sobre a posição relativa das figuras no espaço e suas propriedades. Relembrando aí, figuras planas são aquelas desenhadas no papel, tá? O quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo são as planas. Espaciais, pensa assim, é aquela que tem espaço dentro, certo? Ela ganha outro nome, né? O paralelepípedo, o cubo, o cone, o cilindro, a esfera. Aqui, por exemplo, ó, na nossa imagem, aqui nós temos figuras espaciais, certo? Temos a esfera, temos um cilindro, um cone e um cubo, certo? Continuando aqui, os matemáticos que realizam os estudos relacionados com a geometria são chamados de geômetras. Ao longo da história da geometria, que se constituiu como ciência organizada na Grécia Antiga, destacaram-se geômetras como Arquimedes, Descartes, Tales de Mileto, Euclides, que é considerado o pai da geometria, entre outros. Inclusive a geometria que nós estudamos aqui no ensino fundamental 2 e também no ensino médio, ela é chamada de geometria euclidiana, certo? Os conceitos que nós estudamos, os teoremas, os postulados, todos aí elaborados com base nos estudos de Euclides. Nós vamos ver aqui as representações e também como decompor essas figuras espaciais, certo? Olha só, nosso mundo está repleto de formas interessantes. Para estudar suas propriedades, costumamos representá-las por formas geométricas. Usamos um prisma para representar formas como a da caixa a seguir. Ó, essa caixa de pizza aqui, tá? Você lembra aí certinho o que é um prisma, pessoal? Isso é um conceito que você já deve ter estudado lá pelo 4º, 5º ano do Fundamental 1. Os prismas, eles são poliedros com duas bases, dois polígonos. Prof, para, o que são polígonos? Para me explicar prisma, você está me falando em polígono? Polígonos são, pensa em uma figura toda formada por linhas fechadas. Por exemplo, um triângulo, certo? As 3 linhas se encontram, mas não se cruzam, ok? Então, você chama de polígono figuras, tá? Que são formadas por linhas fechadas, formadas por segmentos de retas e que não se cruzam, tá? Ou seja, polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados retos, ok? Então, voltamos agora para o nosso conceito de prisma, certo? Ó, por que a gente está vendo o que é o prisma, tá? Para a gente poder compreender bem certinho aqui, ó. Prismas são poliedros com duas bases paralelas e geometricamente iguais. Ou seja, vamos pegar o exemplo aqui da nossa caixa de pizza, tá? A tampa da caixa de pizza e o fundo da caixa de pizza são duas figuras, dois polígonos exatamente iguais e paralelos um ao outro. Que figura é essa aqui da tampa da caixa de pizza? Formada por 8 lados. Um octógono. Parabéns se você lembrou, certo? Outra característica importante dos prismas, tá? Suas faces laterais sempre serão quadriláteros. Pelo próprio nome você deve lembrar, né? São figuras com 4 lados, ok? Então, olha aqui o lado da caixa, ó. 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, tá? Um quadrilátero. Cada ladinho da caixa é um quadrilátero. Aqui a gente também deixou aqui, ó, um prisma, tá? De base octogonal, que a gente chama, certo? E você tem aqui, ó, suas faces laterais são quadriláteros, ok? Que unem o octógono de cima e o octógono que está lá embaixo, ok? Outro exemplo que a gente tem aqui. Utilizamos uma pirâmide para representar formas como a desta construção egípcia, certo? Aqui nós temos uma foto, então, de uma das pirâmides egípcias. Note que a base dela é quadrada, tá? Aqui na figurinha fica mais fácil de perceber isso, ó.
ela tem uma base quadrada, ali o pontilhadinho para os lados que nós não estamos vendo agora, nós temos apenas uma visão lateral dessa pirâmide, certo? E cada lado dela, então, é formado por um triângulo. Prof, mas você falou que os prismas tinham que ser formados por quadriláteros, certo? Logo, o que significa? Que essa pirâmide não é um prisma. Lembra, para ser um prisma, a base e a parte de cima tem que ser a mesma figura. E as suas laterais seriam unidas por quadriláteros. Quando você olha para uma pirâmide, logo entenda, ela não é um prisma, certo? Vamos para o próximo exemplo que a gente tem aqui. Desenhamos um cilindro para representar formas como a da lata ao lado. Olha, aqui nós temos a lata, certo? E temos aqui, ó, a tampa dela. E a base dela formada por círculos, certo? Ó, 2 círculos, ok? Nós temos aí a latinha e o cilindro. E aqui, então, nós temos, ó, usamos um cone para representar formas como a do chapeuzinho de festa, aqui, ó, bem bonitinho, né? Nesse caso, a sua base é um círculo, certo? Mas ele só tem a base, ok? O prisma e a pirâmide são exemplos de poliedros. Todas as suas faces são planas, certo? Mas lembra bem, ó, pirâmide não é um prisma. Para ser um prisma tem que ser uma forma que tenha a sua base e a parte de cima paralelas, figuras idênticas e todos os seus laterais serão quadriláteros, certo? Então assim, ambos são poliedros, mas isto é um prisma, isto é uma pirâmide. Prof, um cubo é um prisma? Sim, porque a sua base e a parte de cima dele são quadrados e ele também, todos os seus lados são quadrados, ou seja, também são quadriláteros. Então, um cubo nós podemos chamá-lo de prisma, sem problema nenhum. A pirâmide, não. Olha aqui agora, então. O cone e o cilindro são corpos redondos, porque as suas superfícies não são planas, ok? Ó, as bases são planas, ok? Mas a sua lateral não. Se você colocar ele deitado aqui, o que vai acontecer? Ele vai rolar, certo? Um jeito assim bem simplista de você pensar se é um poliedro ou não, pensa o seguinte: os não poliedros rolam se você colocar ele ali em cima da mesa e empurrar com a sua mão, ok? Os poliedros não rolam. Eu sei, é muito, muito simplista, mas te ajuda, tá? Serve para a maioria dos casos, com raríssimas exceções, nós não entraremos nelas hoje, tá? Para a maioria dos casos. Quer lembrar se é poliedro ou não? Pensa que o poliedro não rola. E o não poliedro rola, ok? Já facilita. Então, continua aqui, ó. Já que estamos falando em superfícies planas, vamos desmontar algumas. Ó, aqui nós temos um prisma hexagonal regular. Primeiro quero conversar com você sobre essa palavrinha, regular, tá? Regular, ele tem que ter regularidade. Todos os seus lados têm que ser iguais, certo? Mesmo tamanho, mesma base. Queridos, a maioria deles são, certo? Mas esse nome aqui tem justamente esse significado de regularidade. Nós temos aqui, então, um prisma hexagonal. Por quê? Porque ele tem 6 lados, tá? Daí que vem a palavra hexagonal. Prisma, por quê? Porque a sua base é paralela com essa parte de cima e ambas são formadas pelo mesmo polígono, ok? Duas bases paralelas formadas pelo mesmo polígono, que nesse caso é um hexágono. E todas as suas faces laterais são quadriláteros, unindo essas duas bases, ok? Então, retomem comigo. Prisma hexagonal regular. Por que é um prisma? Tem duas bases paralelas idênticas e essas duas bases são unidas por faces laterais que são quadriláteros, certo? E o que a gente está fazendo aqui? O que é isso aqui ao lado? É como se nós abríssemos o nosso prisma hexagonal, tá? Nós desmontamos ele. Então, você tem aí o que, ó? Um hexágono, certo? Com 6 laterais. Aqui a outra base dele, que também é um hexágono, certo? O próprio nome já diz que são 6 lados. E, portanto, você tem aí os 6 quadriláteros que se unem para fechar aí, para fazer
as laterais do seu prisma hexagonal regular. Claro que se essa figura aqui, se a gente fosse utilizá-la para recortar e montar a figura, ela teria que ter os espacinhos aqui para as colagens, né? Do nosso prisma. Queridos, isso aqui a gente chama de planificar uma figura espacial, tá? Você pega a figura espacial, você desmonta ela, você abre ela, e nesse momento, matematicamente, nós dizemos que ela foi planificada. Porque agora você só tem aqui figuras planas, superfícies planas, ok? Você tem o hexágono, que é uma forma plana, você tem o outro hexágono e você tem vários retângulos. Todos são formas planas. Pensa que ele está aberto ali em cima da mesa, ele está planificado, ok? Se você montar novamente, você volta a ter aí uma figura espacial. Próximo, qual que a gente tem aqui agora? Um prisma com base pentagonal, ó. Pentágonos, tá? Figurinhas com 5 lados. Você tem então um pentágono em cima, um pentágono embaixo, certo? Então, 2 polígonos paralelos, unidos por faces laterais quadriláteras. E isto é o que caracteriza um prisma, ok? E aqui nós temos ele planificado, certo? O pentágono de um lado, o pentágono do outro lado e todas as suas faces laterais que são quadriláteros. Prof, mas e se esse pentágono estivesse aqui, ó, no mesmo lado desse? Ótimo, daria certo. Queridos, quando nós planificamos uma figura, ela pode ter vários formatos, tá? Esse pentágono podia estar aqui na ponta, podia estar na outra ponta, tem várias possibilidades, tá? Estaria correto igual. Próxima figurinha, qual que nós temos aqui? Um cone, certo? E quando nós planificamos o cone, nós sempre representamos a sua base também. Eu sei, a gente costuma utilizar o exemplo do chapeuzinho de festa, às vezes da casquinha de sorvete, né? Que também são cones e elas não teriam a tampa, digamos assim. Mas geometricamente, matematicamente, quando nós planificamos um cone, nós sempre representamos aqui a sua base, tá? O formato de um círculo. E aqui, nós temos um cilindro, tá? Que lá no início da nossa aula nós mostramos a latinha de biscoitos, né? Então aqui, ó, o cilindro, tá? Ele é unido por 2 bases circulares. E apesar dele ter aí um retângulo unindo toda a sua lateral, ele não é chamado de prisma, certo? Porque o prisma, ele também não rola, certo? Isso aqui rola, então ele é um não poliedro. Lembra disso? Ou poliedro, tá? A gente ouve das duas formas, poliedro, poliedro, tá? Os dois estão corretos, não tem problema nenhum. Então lembra sempre que o cilindro é um não poliedro. Por quê? Porque ele rola, certo? E aqui está a sua forma planificada. Os círculos que servem como bases e a sua lateral unida por um retângulo. Muito bem, não podíamos deixar de pensar no cubo, né? Uma figura aí que nós estamos tão acostumados a ver, que os nossos dados, né, dos jogos que nós gostamos, tem bastante o formato do cubo. O cubo é um prisma? Sim, ó, você tem ali as 2 bases paralelas formadas por quadrados e todas as suas laterais também formadas por quadrados. Ou seja, o quadrado tem 4 lados, então é um quadrilátero. Então ele preenche todos os requisitos para ser chamado de prisma, certo? É um prisma de base quadrada, certo? E que esse aqui, ó, tá até com as bordinhas do formato correto que nós precisaríamos se fôssemos recortá-lo e montá-lo para que ele saia da sua forma planificada e passe para a sua forma espacial, certo? Nós temos então aqui, ó, na sua forma planificada ele é formado por 6 quadrados. Na sua forma espacial nós o chamamos de cubo. Ai, prof, mas é complicado esse negócio de espacial, de plano. Querido, pensa sempre assim, plano, ele está em 2D, tá? Ele é bidimensional, ele tem apenas 2 dimensões. Pensa na folha de papel, tá? A folha de papel é um retângulo, ela é plana, ela é bidimensional. O tridimensional tem 3 dimensões, pensa que tem espaço dentro. É um jeito simplista da gente pensar, mas é por aí mesmo, tá?
Sempre que você pensar numa figura espacial da geometria, pensa na palavra espaço e pensa que tem que ter espaço dentro. Te ajuda, tá? Não é um conceito, não é uma teoria correta, é apenas um macete, digamos, para te ajudar matematicamente, tá? Figura espacial, tem espaço dentro, vai pensar no cubo, tem espaço dentro, vai pensar numa caixa de sapato, tem espaço dentro, numa latinha, tem espaço dentro, certo? São figuras espaciais. Plana, não há espaço, porque ela é só o plano, ela é a folha de papel, ela é o tampo da mesa, certo? É o círculo, é o quadrado, eles estão desenhados de repente ali na folha de papel. Não há espaço dentro dele. Então, chamamos de figura plana. Seguindo adiante, então. Olhando de maneiras diferentes. Ao observarmos um dado objeto, podemos vê-lo a partir de diferentes perspectivas. A imagem que obtemos olhando de cima é chamada vista superior. Aqui percebemos contemplando de lado, vista lateral. E aqui visualizamos de frente a vista frontal. Aqui embaixo nós temos exemplos, ó. A peça em questão é esta aqui, e aqui mostra a menina olhando através da lateral esquerda. Quando ela olha na lateral esquerda, ó, veja bem, direita, esquerda. Quando ela olha esse lado aqui, ó, o que ela enxerga? Apenas esses dois quadrados que estão ali do lado. Certo? Ó, tem os dois quadradinhos do lado, é só isso que ela desenha para nós. Quando ela olha de cima, certo? Ó, ela vem olhar aqui em cima, tá? O que ela enxerga olhando de cima? Os três quadradinhos de cima. Quando ela olha de frente, essa mesma visão que a gente está olhando aqui, só que bem de frente, né? Ela vai ver apenas os dois quadradinhos que estão um em cima do outro e depois mais dois para a lateral direita. Vista inferior, quando ela vai lá e olha de baixo. O exemplo aqui, as figurinhas trazem até mais do que está aqui no nosso textinho, né? Ó, olhando de baixo, então ela vê os três quadradinhos e na vista lateral direita, quando ela olha daqui para lá, que ela também enxerga apenas esses dois. Prof, isso é muito fácil, por que a gente está perdendo nosso tempo fazendo isso? Queridos, é muito fácil, eu concordo com você. Mas presta bastante atenção nisso aqui, que ele é muito importante para você do ponto de vista da geometria. Prof, para que eu vou usar isso na minha vida? Eu sei, gente, eu sei que aluno faz essa pergunta. Passa pela nossa cabeça. Querido, se você pretende no futuro cursar engenharia, isso aqui é extremamente útil para você. Então aqui ó, na geometria aí do 7º ano, isso aqui também você já viu aí no 5º ano. Você vê em geografia também, no 5º ano a gente estuda sobre vista superior, vista lateral e vista frontal. É conteúdo de geografia no 5º ano do Fundamental 1. É conteúdo de matemática também, 4º ano do Fundamental 1 já começa a falar sobre isso aqui. E nós continuamos conversando com você sobre isso aqui, porque você vai continuar precisando. Se você decidir ser engenheiro, por exemplo, é um dos exemplos de profissão que você utiliza bastante. Só que claro que daí já num grau bem mais complexo e completo do que aqui, que é só uma base para você já ir desenvolvendo esse conhecimento. Continuando com os exemplos, olha só então. Olhando de maneiras diferentes, tá? Ó, a visão superior dessa figura, olha como que ela fica. Você só vê esses dois quadradinhos aqui, ó, olhando de cima, eles estão desenhados aqui. A parte de cima desse e a parte de cima desse, que estão aqui do lado, certo? Quando você olha a partir da lateral, ó, da lateral, tá? Você vê esses dois e mais essa lateral, que são os três que estão representados aqui. E aqui embaixo você vê esses dois que você tem representados aqui. E a vista frontal, que nós já estamos vendo aqui, ó, dois quadradinhos, depois três e depois mais um, certo? Seria a representação da vista frontal. Opa, prof, aí o negócio já complicou. Vamos prestar atenção bem certinho aqui, ó. Esta é a figura em questão, sim? A vista superior nós já estamos tendo dela aqui, ó. Embora ela é a mesma que está representada aqui embaixo. Lembra lá no nosso outro exemplo, no primeiro, com a menininha junto com a vista superior e a vista de baixo, elas ficam exatamente iguais, certo? Ó, a vista lateral, ok? Ela está representada aqui atrás, ó, aqui nessa parede, ó. Vista lateral, você enxerga esses dois retângulos. A vista frontal, para quem está olhando aqui ó, na parte amarela, vai enxergar essa figura aqui, que está refletida, então, ali atrás.
ok? Aqui já está num formato bem mais parecido com o do pessoal da engenharia, tá? Mas aí a gente começa com a basezinha e depois continua elaborando o conhecimento. Queridos, o que nós conversamos aqui foi só uma introdução, foi mais uma revisão. Todos esses conteúdos aí você já deve ter visto no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano. Nós só estamos relembrando, só estamos retomando. Se você ficou com alguma dúvida, assiste o vídeo de novo, pausa, avança, ok? Para você ver que isso aqui é bem fácil, é bem simples, tá? Mas é uma base importante que você precisa para o teu trabalho aí com geometria, que é um conteúdo de matemática muito gostoso, porque ele é muito prático, ele trabalha com as coisas do nosso dia a dia, com as coisas que tem ao nosso redor, no nosso espaço. Então, ali é um conteúdo bem concreto. Ele foge um pouco do abstrato que às vezes a gente encontra na matemática, certo? Então, é um dos conteúdos mais gostosinhos aí de matemática, é a geometria. Pelo menos é um dos que eu mais gosto. Espero que você também. Nós teremos mais conteúdo de geometria nas próximas aulas e nos encontramos por aqui novamente no nosso canal Profemática Kelly. Até mais!